Por isso, aleluia, que bom nos reunirmos em um domingo de Páscoa, o domingo de ressurreição, onde nós celebramos profeticamente a ressurreição de Cristo, amém? Então glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, pela sua família. Seja muito bem-vindo, pode se assentar, você que já cumprimentou o seu irmão, a sua irmã em Cristo Jesus. Glória a Deus, queridos. Hoje, pela manhã, nós tivemos na Avivar Eunápolis um batismo lindo, amém? Dezenas de pessoas foram batizadas em o nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Foi uma manhã poderosa, uma manhã onde pessoas foram cheias da presença de Deus. E eu fico muito feliz. O culto que mais alegra o meu coração é o culto do batismo. E quando eu estava batizando aquelas pessoas, eu lembrei do batismo de Jesus. E automaticamente eu lembrei ali, fui muito ministrado, porque o sacrifício de Jesus que foi feito há 2000 anos atrás, amém? Nós estamos vendo ali agora, no batismo hoje de manhã, a promessa se cumprindo. Alguém está entendendo? Glória a Deus. Mais do que um teatro, mais do que uma encenação, mais do que qualquer pregação, estava acontecendo o fruto do sacrifício dele, vidas sendo batizadas, querido. Então hoje pela manhã eu vivi a experiência do Evangelho, a real experiência do Evangelho. Eu vivi hoje pela manhã ali em Eunápolis, pessoas se entregando a sua vida para Jesus, pessoas sendo batizadas em nome de Jesus. O reino de Deus está avançando, você pode ouvir, amém? Jesus continua vivo, Ele continua reinando na minha vida, na sua vida e na sua casa. Então eu estou muito feliz, meu coração ficou muito alegre por ver aquelas pessoas descendo as águas e o Evangelho sendo ali pregado em o nome de Jesus. Eu quero dizer que você vai ganhar muitas almas para Jesus. Eu quero dizer que você vai fazer o Evangelho de Jesus valer a pena na sua casa, na sua família. E teve algo interessante, porque nós batizamos 3 famílias e a mãe e a filha nós batizamos simultaneamente. De uma vez só desceram as águas. Olha que coisa linda, mãe e filha sendo batizadas, 2 gerações sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Então creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Alguém crê nisso? Você precisa crer que o Senhor vai salvar a tua casa, o Senhor vai salvar a tua família é bendita do Senhor, e nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos salvar, para que o homem fosse reconciliado com Deus. E eu creio, querido, que nós vamos fazer esse papel de pregar o Evangelho de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12. Eu quero aproveitar hoje para falar um pouco da Páscoa, e logo em seguida nós vamos cear nessa noite, amém? Nós vamos cear e vai ser lindo o que Deus vai fazer na nossa vida em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 12 diz assim: então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, pode passar, de agora em diante este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Grave isso, deve ser sem defeito algum. Glória a Deus por isso. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e comerão, acompanhado de folhas verdes e amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo, incluindo a cabeça,
e as pernas e as vísceras deverá ser assada no fogo. Não deixe sobras para amanhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem as refeições, estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés. Posso ouvir um amém? Sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Posso ouvir um amém? Pois é a Páscoa do Senhor. E foi aí que foi instituída a primeira Páscoa. O povo de Israel estava preso por 430 anos no Egito, vivendo debaixo de uma opressão, de um jugo de escravidão, até que aquele povo clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, Deus ouviu o clamor daquele povo. E eu quero dizer para você que há um povo clamando em Porto Seguro. Posso ouvir amém? Há um povo clamando por misericórdia, por graça, por libertação. E Deus vai libertar muita gente em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai levantar os libertadores aqui. E nós entendemos, conhecemos a história que Deus levanta Moisés através da sarça ardente em Êxodo 3. Deus levanta Moisés como o libertador daquele povo. Assim como Deus está nos levantando para libertar pessoas, querido. Deus chamou você. Futuca esse irmão que está na sua face. Deus chamou você para ser um libertador. Fala para ele: Deus chamou você para ser um libertador. Porque você, quando você prega o evangelho, quando você anuncia as boas novas, você está dando para essa pessoa um novo caminho. Assim como Moisés deu um novo caminho para aquelas pessoas, uma nova direção, você também vai apresentar um novo caminho. Jesus é um novo e vivo caminho. Posso ouvir amém? Jesus é esse novo e vivo caminho. Então nós precisamos entender que o que libertou aquele povo não foi o poder político, não foi homens intelectuais, não foi nenhum movimento humano. O que libertou aquele povo foi a oração e um posicionamento profético e o sangue do cordeiro aplicado nos umbrais da porta. Foi a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E a Bíblia diz que a casa que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não poderia tocar. Alguém está comigo? Eu quero declarar que sobre a tua casa, sobre a tua família, está o sangue do cordeiro de Deus. O sangue do cordeiro está sobre a tua casa, está sobre a tua família. E queridos, interessante que toda essa simbologia estava já apontando para o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Toda essa simbologia estava falando de Jesus. Se nós formos olhar em Gênesis, quando o homem pecou, a Bíblia vai dizer que o homem se esconde e ele coloca folha de figueira para tampar a sua nudez. E a Bíblia diz que quando Deus encontra o homem está nu, e o Senhor ali mata um animal, tira a pele do cordeiro e veste o homem. O homem por si só não pode vestir a sua nudez. A justiça do homem não pode cobrir a sua nudez. Eu quero declarar em nome de Jesus que você está revestido pela justiça do Cordeiro de Deus, amém? O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Quando Abraão foi para sacrificar Isaac, no lugar de Isaac foi encontrado um cordeiro. Posso ouvir amém? O Senhor proverá o cordeiro. Posso ouvir amém? O Senhor proverá o cordeiro, querido. Amém? Já era uma figura daquilo que iria acontecer com o Messias. E o Senhor sempre durante os tempos veio nos preparando para esse entendimento. E eu quero dizer para você que nós estamos debaixo dessa promessa do Senhor. Quando João viu Jesus, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava falando das profecias. João estava ali lembrando das profecias. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A igreja precisa entender que a Páscoa nada mais, nada menos do que a ressurreição de Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção, nós já sabemos essa história toda. Qual é a resposta que estamos dando como igreja para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Quem está comigo? Eu fiz um resumo rápido para que você entender que o nosso Jesus morreu na cruz do Calvário e Ele ressuscitou ao 3º dia.
Um sacrifício foi feito. O cordeiro perfeito foi imolado. Nós temos direito a usufruir dessa promessa. Não basta o sangue ser derramado, não era apenas matar o animal, era necessário aplicar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Quem está entendendo? Ah, mas Jesus morreu. Mas você está tomando posse do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Ah, mas a cruz já foi consumado. Mas você está tomando posse daquilo que Ele já fez na cruz por você? A questão é se eu estou vivendo debaixo da promessa. A questão é se eu estou vivendo debaixo da cruz de Cristo. A questão é se hoje eu estou fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus. Eu quero convidar essa igreja hoje para fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero convidar essa igreja hoje para viver debaixo do sacrifício de Jesus. Colossenses 3 diz que com Cristo ressuscitamos, querido. Se morremos com Cristo, também com Ele ressuscitamos. Hoje eu falei sobre isso quando eu estava batizando aquelas pessoas. Vocês estão morrendo com Cristo, sendo sepultados com Cristo, e vocês estão sendo ressuscitados em Cristo. Nós precisamos entender que o Senhor nos deu direito, pelo novo e vivo caminho, querido. Ele nos deu direito a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quando Jesus estava naquela cruz, o véu se rasgou. E a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo. Tem pessoas hoje querendo costurar o véu. Diga para esse irmão que está falando assim: não costure o véu. Fala para ele: não costure o véu. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Não tem religião, não tem homem, não tem ninguém que te impeça de entrar no Santo dos Santos. Alguém está entendendo? Ninguém pode impedir você de entrar na presença dEle. Ninguém pode impedir você de adorar Ele em espírito e em verdade. A igreja precisa entender que o sacrifício perfeito já foi feito. Então, quando nós celebramos a Páscoa, quando nós celebramos a ceia, Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que eu sei, eu lembro do sacrifício de Jesus. Mas todas as vezes que eu lembro do sacrifício de Jesus, eu falo: o que eu estou fazendo com tamanha graça? O que eu estou fazendo com tamanha graça, sobre graça que foi liberada sobre a minha vida? Os apóstolos entenderam isso. Posso ouvir amém? Os apóstolos entenderam isso. A igreja primitiva valorizava o sacrifício de Jesus. A igreja primitiva se movimentava, querido. Eles pregavam, eles anunciavam todos os dias no templo, nas casas. Igreja do Senhor, vamos nos movimentar nesses dias. Vamos anunciar as boas novas do Evangelho. Vamos anunciar Jesus. Desperta, ó igreja, Jesus está voltando. Alguém está entendendo? Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E é necessário ter uma igreja viva, uma igreja preparada, uma igreja posicionada para viver todas as promessas do Senhor. Nos últimos dias eu tenho refletido muito. Eu tenho refletido e vendo a passividade da igreja. O nosso mestre, ele foi como ovelha muda para o matadouro no processo do seu sacrifício. Mas enquanto ele estava na terra, querido, ele fazia tudo o que o Pai mandou ele fazer. Posso ouvir amém? Tudo o que o Pai me mandou fazer, eu fiz. Sabe, existem algumas direções que o Senhor já nos deu para se fazer. Existem algumas direções que nós precisamos fazer pós-sacrifício. Posso ouvir amém? Deixa eu te falar, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está retornando ao plano original. A ideia não é só salvar você do inferno. Jesus não morreu apenas para que você fosse livre do inferno e da morte. Ele morreu para que você fosse reconciliado com o Pai. Alguém está entendendo isso aqui? Para que você voltasse a se relacionar com o Pai. Para que você voltasse a ter uma vida de relacionamento com o Pai. O que o homem perdeu no Éden, o relacionamento, amém? O que o primeiro Adão perdeu, o segundo Adão veio para restituir o seu relacionamento com o Pai. E é por isso, querido, que nós precisamos entender. Tem muitas pessoas hoje que buscam o evangelho para prosperidade. Outros buscam o evangelho com medo de ir para o inferno.
Outros buscam o evangelho porque as coisas não estão bem. Mas eu quero te apresentar um evangelho da graça de Deus, onde o Senhor quer levar você para o plano original. Qual é o plano original? A reconciliação com o Pai, que você se relacione com o Pai. Amém? Eu quero dizer para você, Jesus morreu e ressuscitou para que você e o Pai se tornem um, em nome de Jesus, para que nos tornamos um com Ele. Queridos, isso não tem a ver com uma religião, com a placa de igreja, com a denominação. Jesus não morreu pela Assembleia de Deus, Jesus não morreu pela Vivar, Jesus não morreu pela Batista, Ele morreu por você, por toda a humanidade. Em Gênesis, o sangue do Cordeiro livrava apenas alguém de uma casa. Em Êxodo, o sangue do Cordeiro livrava alguém apenas da casa. A casa que não tivesse o sangue do Cordeiro, o anjo da morte passava. Mas na cruz, toda a humanidade tem acesso, tem direito, amém, pelo sangue do Cordeiro, a vida eterna, a salvação. Aqueles que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador têm acesso, todos têm acesso. Quer gregos, quer judeus, quer gentios, todos têm direito. E veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, foi-lhe dado o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma coisa é você saber que Jesus morreu na cruz, o sacrifício foi feito, que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Outra coisa é você aceitar esse sacrifício. Outra coisa é você aceitar essa graça e viver debaixo dessa graça. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguém está comigo? Eu quero dizer para você que essa é uma noite onde Ele quer purificar você, Ele quer santificar você, Ele quer restaurar você, Ele quer avivar você. Quando nós entendemos que nós ressuscitamos com Cristo, querido, nenhuma área da minha vida pode estar morta. Alguém está comigo? Nenhuma área da sua vida pode estar morta. Jesus ressuscitou e você ressuscitou em Cristo. Eu quero declarar todas as áreas da sua vida sendo ressuscitada agora. Todos os sonhos, todos os projetos. Tem alguém para dar glória a Deus? Todas as áreas da sua vida sendo ressuscitadas. Existe um Cristo vivo dentro de você. Existe um Cristo reinando dentro de você. A vida de Jesus está dentro de mim, dentro de você. Quando Ele ressuscitou, querido, Ele venceu sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Eu estive em Israel, e quando eu entrei naquele túmulo, uma parte do túmulo que eu vi que aquele túmulo estava vazio, querido. O túmulo estava vazio. Pela fé, eu não tinha nenhuma dúvida. Posso ouvir um amém? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E eu já cria suficiente. Mas entrar naquele lugar e ver o túmulo vazio traz uma alegria no teu coração tão grande. Porque todos os grandes nomes na terra está lá, jaz alguém. Mas aonde Jesus foi sepultado, está escrito: Ele não mais está aqui. Ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou. E Ele vive. E Ele reina para sempre. Escute-me. No Natal, eles colocam o presépio, colocam Jesus nos braços de Maria, na manjedoura, o jumento, José do lado. E muita gente reverencia aquilo ainda, vendo um Jesus infantilizado, um Jesus menino. Mas eu quero dizer para você que ele cresceu, o menino cresceu. A Bíblia diz que o menino crescia em graça e sabedoria e cheio do Espírito Santo. Então o Jesus que eu conheço não é mais um menino na manjedoura, no braço de Maria. O Jesus que eu conheço, ele crescia em graça e conhecimento. Alguns têm uma visão de Jesus carregando a cruz. Alguns têm, você chega em algumas catedrais, está lá uma imagem de um Jesus pendurado no madeiro. Ele não está mais no madeiro, querido.
Que essa visão seja apagada da sua mente. Ele não está mais no madeiro, ele passou pela cruz. Na cruz foi consumado. Na cruz Tetelestai, tudo foi consumado. Na cruz foi conquistada a vitória. Na cruz ele triunfou sobre a morte. Na cruz o sangue dele foi derramado. Mas ele não está mais lá. Jesus não está mais naquela cruz. Mas alguns ainda acreditam que ele está no túmulo. E eu estive lá. Ele não está mais no túmulo. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão da tribo de Judá. E ele voltará para buscar a noiva dele, a igreja dele na terra. E aqueles que estão se preparando para a volta do Messias. Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele voltará para buscar a sua igreja. Tem alguém se preparando aí? Pega no ombro desse irmão, balança ele e fala: se prepare. Fala para ele: se prepare. Fala: se prepare. Jesus está voltando. Fala: Jesus está voltando. Antigamente, quando falávamos isso, a igreja vibrava. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Nós precisamos manter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Esteja sempre alvo as suas vestes. Esse é um tempo onde nós não podemos perder a visão. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. A Páscoa nos traz várias lembranças, mas a Páscoa nos confronta. A Páscoa nos confronta. Nos confronta porque um sacrifício foi feito. Tamanha graça, tamanho amor, tamanha compaixão e misericórdia. Estavam todos perdidos, todos destituídos da glória do Senhor. Ninguém tinha direito, querido, mas Ele nos comprou com sangue, o sangue precioso dEle. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor a mim, foi por amor a você. No dia que eu entendi tamanha graça, algumas pessoas disseram: pastor, por que o Senhor se movimenta para lá e para cá, prega, ama as almas, ora, cuida, para, igual a Elaine falou, é debaixo do pé de jamborão, é debaixo do pé de jaca, é no escritório, é em um prédio, é no monte, é no vale, porque eu entendi que o Evangelho deve ser pregado em tempo e fora de tempo. Eu entendi que Jesus me salvou, me curou, me purificou. Eu não tenho direito de ficar parado, eu não tenho direito de ficar no meu comodismo, eu não tenho direito de ser um cristão comum. Eu fui resgatado para resgatar, eu fui salvo para salvar através do nome de Jesus. Que essa Páscoa te confronte. Que esse dia você pare para refletir: o que eu estou fazendo? Não, pastor, mas Jesus já fez, mas uma ordem foi dada. Quem está comigo? Jesus já fez, mas Ele ordenou: ide por todo o mundo e prega o Evangelho. O sacrifício dele foi para nos resgatar da morte, foi para nos conectar, reconciliar com o Pai. Mas Ele nos comissionou. Ele poderia enviar os anjos, mas Ele nos chamou para anunciar sua morte e ressurreição. O problema é que nós estamos tão entretidos com as nossas vidas. O problema é que nós estamos tão preocupados com nós mesmos. O problema é que nós estamos tão voltados para nós mesmos, para nossas filosofias de vida, para nossas questões pessoais, que esquecemos de cumprir o mínimo e o básico da ordenança de Jesus, que foi pelo qual motivo Ele morreu naquela cruz, para que vidas fossem salvas e resgatadas e transformadas. E se nós não anunciarmos o Evangelho, e se nós não nos posicionarmos nesse tempo, querido, o que será de Porto Seguro? O que será dessa nação? Cristãos confortados nos cultos de domingo, alguns nas suas casas,
alguns se esfriando na fé, alguns desanimando, alguns sendo juiz de igreja, julgando isso ou aquilo, e deixando de fazer o básico, que é amar o próximo, que é servir uns aos outros, que é servir no reino de Deus. Deus está chamando a igreja nesses dias para se posicionar. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Então é muito lindo, é tudo muito bonito. Vamos fazer um teatro lindo, vamos fazer uma peça, vamos falar da Páscoa, mas eu quero uma resposta. Qual é a resposta que estamos dando ao sacrifício de Jesus? Qual das suas ordenanças estamos cumprindo? Dizemos que amamos o Senhor. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Nós não podemos nos tornar uma igreja da moda, uma igreja do momento. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo e do poder de Deus. Após o sacrifício de Jesus, não tinha uma igreja assistindo um culto, tinha uma igreja cultuando ao Senhor 24 horas. Alguém está entendendo? A igreja não esperava o próximo culto de domingo, não, queridos, porque eles faziam cultos todos os dias na sua casa, no templo. Eu quero declarar em nome de Jesus: a sua casa será um altar, a sua casa será uma resposta do sacrifício de Jesus, os seus filhos serão a resposta do sacrifício de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus: você vai sair desse comodismo hoje. Se coloque de pé no seu lugar, eu não quero tomar mais tempo. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Deixa as luzes mais acesas, por favor, não apague todas. Oh Jesus, oh Jesus. Escute algo. Esses dias, de sexta-feira até agora, a gente vê tantos videozinhos na internet, tanta coisa sobre a Páscoa, todo mundo posta, todo mundo comenta, todo mundo fala. Todo mundo está falando, a cruz vazia está, Ele ressuscitou, glória a Deus. Mas qual é a resposta? O que estamos fazendo com o sacrifício de Jesus? Será que nós estamos sendo cristãos de verdade? Será que nós estamos vivendo o Evangelho de verdade? Será que nós estamos reconhecendo de verdade o sacrifício? Será que nós estamos entendendo de verdade o que aconteceu? O sangue foi derramado por mim e por você. Não foi uma peça teatral, aquilo foi real, irmãos. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu por amor de mim, por amor de você. Um preço foi pago. Nós estamos vivendo nos últimos dias uma igreja melindrosa, com pessoas melindrosas, com pessoas almáticas, pessoas que não entendem que esse é um tempo de batalhas espirituais, de guerra. Ei, levante sua mão, faz assim. Deus está chamando você, querido, para colocar a mão na espada e guerrear nesses dias, joelho no chão, boca no pó, jejum e oração. Talvez você não ouviu essa expressão, mas estou falando, é um tempo da igreja orar e jejuar. É um tempo da igreja buscar a presença de Deus. É um tempo de menos pó na cara e cara no pó. Menos tela e mais Bíblia. É um tempo de agirmos. Não disfarça não, irmão, é com você que Deus está falando. Pode disfarçar, Deus está falando com você. Se posicione nesse dia. Pode fazer de conta que não é para você, mas o Espírito Santo está falando com você hoje. Pode fazer de conta que essa palavra não é para você, mas é para você. Tem vidas indo para o inferno, tem pessoas morrendo agora.
Existem pessoas precisando ser salvas, ser curadas, ser transformadas. E Jesus falou: ide. Ide. Até quando você vai brincar de ser crente? Até quando você vai brincar? Até quando você vai ficar andando de igreja em igreja? Até quando você vai ficar pontuando questões da igreja? Até quando você vai ficar analisando as coisas? Até quando você vai se tornar um cristão que faz a diferença nessa geração? Até quando você vai pegar a sua cruz e seguir Jesus? Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai ficar colocando a culpa em alguém? Até quando você vai ficar se arrependendo hoje, amanhã e a depois, e não se posicionando para aquilo que Deus te chamou para fazer? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando você vai esperar alguém abrir a Bíblia por você? A Bíblia que você tem é para você ler. Até quando você quer que alguém faça o que é para você fazer? Até quando? Você tem uma Bíblia, leia ela, coma ela, devore ela, se alimente dela. É a mesma Bíblia que eu tenho, você tem, leia. E o Espírito Santo vai te ensinar. Até quando? Até quando vamos terceirizar? Não, porque tem que pregar a palavra para mim, tem que ler a Bíblia para mim, tem que estudar para mim. Estude você, leia você, busque você. Deus quer falar contigo. É um tempo de assumir a responsabilidade espiritual que é sua. Eu vou libertar vocês do Egito, mas vocês têm que matar o cordeiro. Tem trabalho. Pega o melhor cordeiro, sem defeito. Vai lá, corta os pedaços, cozinha ele, tira o sangue, aplique nos umbrais da porta. Uma igreja que não quer ter trabalho algum, porque Jesus já fez tudo. Para de palhaçada. Em o nome de Jesus, é tempo da igreja trabalhar. A seara é grande, poucos são ceifeiros. O Pai está chamando os trabalhadores das últimas horas, preguiçosos, que não fazem a obra de Deus, que não fazem o que Deus chamou para fazer. Uma geração que não entende o peso do sacrifício. Uma geração descompromissada com o Evangelho. Uma geração que tem pensado que a igreja é um clube e quer personalizar de acordo com a sua realidade. Não é você. O Evangelho não tem que se moldar a você. Você precisa entender que o Evangelho te transforma. É o Evangelho que vai te transformar. Quando você abrir o teu coração. Tem alguém comigo? Que o Senhor me mantenha debaixo desse espírito de exaltação que eu estou gostando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus disse: enquanto o noivo estiver entre eles, eles não precisam jejuar. Mas chegará uma hora que o noivo lhes será tirado, e eles precisam jejuar. A Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem crente que fazer jejum intermitente para emagrecer, ele faz, mas jejum espiritual ele não sabe fazer. Porque a ciência diz que é bom, eu faço, mas porque o Evangelho diz, eu não faço. Esse é um tipo de posicionamento, posso ouvir amém? Está tudo muito lindo na internet, está tudo muito lindo no Instagram, está tudo muito lindo, mas a Bíblia está apontando para os sinais. Tem alguém comigo? Os sinais estão às portas, e nós precisamos estar preparados para esse tempo. O sacrifício foi feito. Paulo teve um encontro com Jesus, mas após ter um encontro com Jesus, Paulo foi um revolucionário. Todos os homens que tiveram um encontro real com Jesus
Eles marcaram a geração. Eu estou preocupado com essa geração que tem visão, que tem revelação na palavra. Eu estou preocupado com esses homens que entendem tanto, de tantas coisas, mas você não vê nada acontecendo. Você não vê nada. Porque os avivalistas que eu conheci, homens que de fato são cheios do poder de Deus, eles estão batizando, eles estão libertando pessoas, eles estão expulsando demônios, eles estão pregando o evangelho, eles estão fazendo discípulo. Deus está chamando você para esse tempo. É um tempo que algo tem que acontecer através da sua vida. Fecha os teus olhos. A árvore é conhecida pelo fruto. Fecha os teus olhos, ore, Senhor. Comece a analisar o sacrifício de Jesus. O sangue foi derramado por você. Mas o que você tem feito? Qual é a resposta que você tem dado? Qual é a resposta? Oh, shikataralamalama. Quanto tempo você tem tirado para pregar o evangelho, para jejuar, para se consagrar? Quanto tempo você não chora por uma alma? Espírito Santo, que não sejam minhas palavras, traduza, Espírito Santo, ministra. Ei, meu Deus. Anava suma naga saia lamai. Ore mahashiri me decandaralama. Ere mahashora bacalama. Ei, Deus não nos chamou para ser uma geração de críticos de Instagram. Deus nos chamou para pregar o evangelho. Ei, Deus nos chamou para ocupar bancos de igreja. Ele nos chamou para fazer uma revolução. Não. Ele me chamou para pastorear uma igreja que vai viver um grande avivamento. Eu estou inconformado. Deus vai levantar homens e mulheres nesse tempo que tem fome e sede pela palavra, pela presença, fome e sede por almas. Está tudo muito lindo, ele morreu, ele ressuscitou. Mas existe uma resposta. Segue-me. Existe uma resposta que deve ser dada. Aqueles que permanecerem até o fim, irmãos, tem que permanecer. Tem que perseverar. Tem que perseverar adorando, tem que perseverar buscando. Não seja egoísta. Jesus me salvou, ok, mas Ele quer que você ganhe outras almas. Jesus mudou a minha história, mas Ele quer que você seja um porta-voz do Rei, um arauto do Rei. Desculpa-me, mas eu tenho olhado para tantas pessoas à minha volta. Eu falo, Senhor, desperta, abre os olhos, para que esse povo faça de fato a obra do Senhor nessa terra. Que o Senhor levante você como alguém apaixonado pelo reino dele. Que se levante homens dispostos, querido, a abrir mão do seu ego para viver o reino de Deus nesses dias. Posso ouvir amém? Enquanto nós vamos adorar, nós vamos ter um momento de ceia. E eu queria que você, 1 Coríntios 11, a partir do 23, Paulo vai dizer: examine um homem a si mesmo. E você deve examinar a si mesmo. Quem é que pode cear, pastor? Quem pode cear? Se você já é batizado nas águas, mesmo que você congregue em outra igreja, está em comunhão com o corpo de Cristo, você pode cear. Mas quem vai dizer de fato se pode ou não cear é você. Posso ouvir amém? Examine um homem a si mesmo. Nós vamos ter um momento aqui agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô Raimundo, eu não te mandei sair não, varão. Pode. Calma não. Te amo, mas
Volte de novo. Você pode continuar adorando Jesus no seu lugar. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os casais, os diáconos vão se posicionar aqui com a ceia. Eu queria que nesse momento da ceia você avaliasse bem o pão que nós vamos comer da ceia. Ele representa o corpo de Cristo. O cálice representa o sangue de Jesus. Você não tem noção do temor que eu tenho quando eu vou cear. Não é um temor por questões de pecado, porque aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Tem gente falando, não vou cear porque eu estou em pecado. Irmão, é o melhor momento para você se arrepender do seu pecado. Posso ouvir amém? O que é arrependimento? Recalcular a rota. Amém? O que é arrependimento? Recalcular a rota. Deixei de fazer. Não é choro, não é grito, não é remorso. Ricardo, não, você deixou de fazer. Houve o arrependimento. Quem entendeu? Arrepender é deixar de fazer. Tem gente que vem aqui, ora, chora, não sei o que, mas não abandona. Isso é remorso. Arrepender é você recalcular a rota. Estava indo para o caminho errado, agora eu vou fazer a conversão e vou voltar para o caminho certo. Amém? Vou fazer o que é correto diante do Senhor. Eu vou orar pelos elementos da ceia. Pai, eu quero orar, eu quero consagrar os elementos da ceia e santificar diante do teu altar. Em o nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Amém. E graças a Deus. Enquanto tem um momento de adoração, você pode sair do seu lugar. Amém. Eu estou debaixo de uma unção de exortação aqui, irmão. Sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti, pelo que vem dos quatro cantos. Sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança.
Glória a Deus. 1 Coríntios 11, a partir do 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, e é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantia pelo meu sangue, que cada vez que vocês beberem deste cálice, faça isso em memória de mim. Glória a Deus. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Posso ouvir amém? Até que Ele venha, nós vamos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós vamos fazer isso como igreja até que Ele venha. Amém? E nós estamos anunciando. Nós estamos anunciando para o mundo, nós estamos anunciando para todos que Ele vai voltar, que nós acreditamos que Ele morreu, ressuscitou e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Em Mateus 26, 26, Jesus vai dizer enquanto comia, a Bíblia vai dizer enquanto comia, Jesus pegou o pão e deu graças. Ele abençoou e deu aos seus discípulos, e Ele disse: este é o meu corpo. E quando nós comemos esse pão, todo mundo agora está com o mesmo pão em suas mãos. Amém? Ou seja, isso é um ato profético, que todos vamos comer do mesmo corpo, fazemos parte do mesmo corpo, isso nos unifica. Somos um em Cristo agora, na unidade com Ele. Glória a Deus por isso. Pai, graças te damos por este pão e por este cálice, em nome de Jesus. Poder comer todos do pão em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Em seguida ele pegou o cálice e deu graças ao Pai e disse aos seus discípulos: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos. Esse sangue foi derramado para a remissão dos meus e dos teus pecados. Eu quero declarar, enquanto você tomar esse cálice, querido, que no seu espírito você tenha uma revelação, que você tenha um entendimento, que o preço foi de sangue por mim e por você. Foi pago um alto preço. E o que eu preguei aqui hoje com muito temor, para que darmos uma resposta à ressurreição de Cristo. Que você tenha a revelação: preciso dar uma resposta a esse sacrifício. Preciso fazer a minha parte também. Poder tomar todos do cálice em nome de Jesus. Se você quiser fechar os seus olhos, ou fique à vontade, mas aproveite esse momento e adore a Ele, agradeça a Ele. Negamos nosso viver, Rei dos Reis,
pra te adorar, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levante suas mãos. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Se você está do lado da sua esposa, do seu esposo, se você está do lado de algum irmão, alguma irmã, dê a mão a essa pessoa. Eu quero orar, eu quero declarar em nome de Jesus. Assim como o sangue do Cordeiro estava sobre os umbrais da porta, e quando o anjo da morte passou, não pôde tocar naquela casa. Eu quero orar para que a sua família, hoje também é um culto da família, para que a tua família, a tua casa seja blindada, guardada pelo Senhor. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua casa, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua família. Vai orando, vai crendo nisso. Que o sangue do Cordeiro cubra você, que o sangue do Cordeiro venha te purificar, que quando o inimigo olhar para você, verá você coberto pelo sangue do Cordeiro. Que a presença real de Jesus esteja sobre a tua vida. Pai, nós oramos, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa esse casamento. Senhor, renova as forças dos teus filhos, abençoa esses jovens, essas crianças. Toma em tuas mãos famílias benditas, famílias benditas. Assim como o Senhor disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, em Cristo Jesus, todas as famílias benditas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Sê tu uma bênção, a tua casa, a tua família. Eu declaro cura sobre o teu corpo físico agora. Toda doença, toda enfermidade, todo mal agora vai embora. Toda doença agora vai repreendendo. Vai orando comigo, querido. Não aceite essa dor, não aceite essa doença, não aceite essa enfermidade. Dê uma ordem agora para que no nome de Jesus saia agora todo o mal, toda a depressão, ansiedade, toda a insônia agora. Em o nome de Jesus eu declaro: você terá uma noite abençoada, uma noite de sonhos proféticos, um sono reparador em Cristo Jesus. Eu quero orar em o nome de Jesus agora. Eu quero orar pelos seus projetos, pelos seus negócios, portas abertas, céus abertos, provisão do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus. Escute, tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Pastor, eu vim a esse culto, o Espírito Santo falou comigo, eu quero mudar de vida, eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aonde está você? Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar pela sua vida. Hoje eu vim a essa casa, eu quero fazer uma aliança com Cristo. Alguém me convidou para estar aqui, me trouxe aqui. Eu quero viver algo novo. Tem alguém que deseja fazer uma aliança, entregar a sua vida para Jesus hoje? Aonde está você? Tem alguém? Nós não vamos insistir. Quinta-feira, 19h20, teremos culto aqui. Amanhã, sala de oração. Às 19 horas, nós teremos a sala de oração. Das 19 às 20 horas. É um culto de oração muito abençoado. Amém? Você que faz parte dessa família está convidado a participar. Glória a Deus. Se você tem alguma dúvida sobre a igreja, se você quer saber de alguma coisa, né, de alguma agenda, de algum horário, de como fazer parte para se membrar a igreja, nos procure uma das pessoas que estão ali na recepção, e você pare um pouquinho e fala: eu quero mais informações sobre a igreja, né? Dê o seu contato para algum irmão, e nós vamos entrar em contato com você, e vamos poder te ajudar e te orientar em o nome de Jesus. Eu quero orar, levante suas mãos. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, porque nós aprendemos hoje que o teu sacrifício foi feito, mas nós precisamos fazer a nossa parte, pregar o evangelho, amar as pessoas, servir, e que essa igreja venha se posicionar. Meu Deus, levante homens que fazem a diferença, mulheres que fazem a diferença. Senhor, levante uma geração, meu Deus, que vai impactar essa cidade. Senhor, nós precisamos ver uma real transformação nessa cidade.
E a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos. E que os seus filhos saiam daqui, Pai, para ser luz no mundo e sal na terra, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você tenha uma semana poderosa, irmão, uma semana abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, a graça